Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui com o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, que sempre realizamos na companhia da filha do professor Hermínio, Ana Maria Chiarelli de Miranda, que aqui conosco traz para os nossos irmãos algo sobre a obra, mas não só sobre a obra e os livros, né? Mas também muito sobre a vida do Hermínio, né? Passagens da sua existência maravilhosas, edificantes, que servem de êmulo e de estímulo para a caminhada. Bem, vamos iniciar com a nossa prece, agradecidos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, debruçados sobre esse escrutínio de luz que é a obra do velho e grande escriba Hermínio Corrêa de Miranda. Uma obra além do seu tempo, uma herança ao movimento espírita brasileiro, nos ensinando sobre as belezas do universo. Então, agradecidos a Jesus, muito agradecidos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, não é só esse programa com a Ana Maria que tem no meu canal, tá? Então, todos os programas sempre começam às 20 horas, todos, tá? Temos os programas semanais e mensais. Os programas semanais é este aqui com a Ana Maria, Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba. Amanhã, quarta-feira, com o documentarista e pesquisador espírita Silvio Mariano, conversamos sobre livros. É o programa Resenha Literária, à guisa de indicação. Na quinta-feira, um programa semelhante a esse, O Metro que Melhor Mediu Kardec, sobre a vida e a obra do grande filósofo espírita brasileiro, Herculano Pires, mas é um programa que realizamos com Heloísa Pires, a filha do Herculano, como fazemos aqui com a Ana. E no domingo, temos com o historiador Luciano Klein, o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, Luciano, que é historiador, mas é o biógrafo também, o maior biógrafo da maior biografia do Dr. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo, sua missão. São esses os 4 programas semanais, mas temos também os programas mensais, que também acontecem às 20 horas, todos eles, mas só acontecem aos sábados. Temos no primeiro sábado o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, conversando aqui com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. No segundo sábado temos o programa Memórias e Reflexões, conversando com César Perry de Carvalho, trazendo as suas memórias, agora também as memórias do movimento espírita que ele conheceu por dentro. Foi o presidente das 2 maiores instituições espíritas do país. No terceiro sábado, temos o programa Portfólio Fontes Primárias, com Adair Ribeiro, curador do Museu ACOL, do Museu Allan Kardec, que traz aqui documentos, fontes primárias da época do início do Espiritismo em França. É um programa importantíssimo, porque aqui apresenta documentos com a letra de Kardec, dos médios, as mensagens dos espíritos. Programa imperdível. E no quarto sábado temos o programa O Eco da Imprensa Espírita, com acento no E e com CH, porque o patrono desse programa é Luiz Olímpio Teles de Menezes, o pai da imprensa espírita no Brasil. Aquele que fundou o Eco da Além Túmulo, primeiro órgão de divulgação espírita no Brasil. Mantemos a grafia, o acento no E e o CH, o Eco da Imprensa Espírita é o título desse nosso programa. É uma conversa com Leonardo Marmo, articulista da revista Reformador e da revista O Consolador, sobre tudo o que sai na imprensa espírita do Brasil. Pessoal, eis aí o pupurri todo, 8 programas à disposição de vocês. Né? Podem até maratonar de acordo com a preferência por tal ou qual programa. Não é? Pessoal, já fiz a prece. Resta apenas agora introduzir a querida Ana Maria aqui na tela
para vocês desfrutarem, não é, da categoria de Ana Maria. Sempre um programa esperado, não é? Então, 2 minutinhos. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Ana Maria para mais um programaço. Deixa eu cumprimentar a Ana. Eu tenho umas coisinhas para conversar com a Ana. Tudo bom, Ana? Como é que Tudo você... bem, Bruno? Estou até com medo das conversinhas, mas estou muito, muito, muito bem, graças a Deus. Estou feliz de ver que você está bem e pedimos a Deus que possamos fazer um bom programa hoje, né? Como sempre. Você quer fazer um bom programa? Eu digo que nem Leda Nagli, né? Com certeza. Com Com certeza. certeza vai ser um... E antes de mais nada, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Muito boa noite. Desculpa a falha. Ana, você viu que eu resgatei a foto do Hermínio em Caxambu, na beira do lago. Então, veja Bem, que coisa maravilhosa. papai. Essa foto é impressionante, né? É. A gente fica, a gente se queda olhando a foto, né, Ana? É uma foto. E E você viu a foto que eu mandei para você também, dele assinando o autógrafo na última Bienal? Aquilo, nossa, eu fiquei engasgada com aquilo. também ali, no próximo programa eu vou trazer essa foto que é bonita e é o Hermínio já no pôr do sol, bem no pôr do sol, né, Ana? Bem no pôr do sol, já velhinho, mas ativo, né? Colaborando ali com a divulgação das suas obras. Mas, Ana, queria aqui, nesse início de programa, fazer 2 agradecimentos, né? Quero agradecer a Gilberto, que eu fiz uma menção, né, a ele pelo Fluminense. Ana, eu não imaginava nunca, né? Na terça-feira passada, o Gilberto estava assistindo ao vivo. Aí, quando eu vejo ele utilizando o chat da esposa dele, Fátima, né? Quero aqui agradecer imensamente. E ainda terminou com saudações tricolores, já. Tá vendo, Ana? Eu tô com intimidade até com o Gilberto. Já pensou, Gilberto, né? O Gilberto é mudo. O Gilberto quase não fala, é tipo papai, viu? E quando ele fala, aleluia, sabe? É porque ele gosta muito de você mesmo. Ele não é dessas coisas, não. Gilberto, eu pensava, Ana, né, que você, Gilberto, assistiu o programa, não tinha me dito. Mas eu pensava que era depois, Ana, no decorrer da semana. Eu agora já sei que Gilberto está ao vivo assistindo, né? É, é. Então, meu amigo, muita paz, que Deus te abençoe e a família toda aí. Ana, mas não só Gilberto, né? Essa semana eu tive um contato com Dona Maristela Ojon, Ah, esposa de seu Silvio, né? doutor Silvio. Ela, como sempre, uma pessoa, né, muito inteligente, né? E ela fez os comentários, ela gostou muito de umas lives que eu fiz com o Luciano Clay sobre Dom Pedro II, né? Isso. Mas eu quero agradecer, e veja bem, uma live bem para trás. Dona Maristela e seu Silvio estão buscando, revendo não, para eles primeira vez, já estão vendo os programas com o Luciano, e ela, muito distintamente, uma live que eu coloquei o Dom Pedro não saiu de. Se exato fala que na hora você não vê, ela, Bruno, olha, coloca o D ali, eu agora, sem falta, mas é um casal muito distinto, os amigos de Hermínio, né? De longa data, grandes amigos de Hermínio Miranda, né? Grandes. Ana, eles são do campo da ciência, Dona Maristela São, é física, é isso? todos dois são doutores. Doutora Maristela Ozon Dionísio e doutor Silvio Dionísio. E eu, assim, me perdoe se eu estiver errada, mas pelo que eu me lembro, papai me disse que eles eram físicos, professores da universidade e tudo. É gente do mais alto gabarito intelectual. Posso garantir a você. O que eles sabem, os dois sabem. Eu teria que ter umas 25 encarnações ainda para aprender. Mas eles são gente finíssima. O que eles têm de mais importante é o coração, para mim.
e Não, o amor que eles tiveram pelo papai e o respeito. Depois dos programas, ela sempre me escreve: Ana, viu o programa, estava ótimo, não sei o quê, ou isso, aqui, faz um comentário sempre. Sempre é muito, muito educado, muito finos os dois. e a minha admiração, Ana, por serem doutores oriundos, não é, da vida acadêmica, você sabe que há o materialismo dialético, não é? E principalmente eles são do campo da ciência, mas não são materialistas, né? Não. Espiritualistas, os dois, são uma maravilha, não é? E a família toda, os filhos, os netos, eles são uma gente da melhor qualidade. Eu amo os dois. Olha aí, tá vendo aí? Graças a Ana Maria, olha o nível da nossa assistência, né, Ana? Graças a Deus. É, é. Graças a Deus. É gente da pesada, muita gente da pesada. Que Bem, bom. Ana Maria, vamos lá. Aqui viemos. Vamos. Pessoal, hoje vamos tratar de algo sobre uma obra do Hermínio, uma obra importantíssima, né? Cristianismo, a mensagem esquecida, né? Quero mandar um abraço ao Silvio Mariano, que foi quem enviou a obra para a querida Ana. Fala. Estou pedindo tempo, tá? Quem vai falar isso sou eu. Posso? Você me Ah, permite? Então, total. dá licença. Eu quero agradecer ao Silvio Mariano por ter mandado esse livro para mim, que eu vi naquele programa que você fez, lembra? Eles passou o braço assim, passou o braço assim para trás e trouxe esse livro. Isso aqui, esse livro aqui é maravilhoso, não sei o quê. E eu não tinha. E no dia seguinte, o livro chegou aqui em casa, eu não sei como, Sedex, mas é um livro maravilhoso. Aqui está, olha lá, o símbolo dele, tá vendo? Judá. Aham. É. E eu tenho o maior carinho com esse livro, agradeço ele de coração. Silvio, um beijo para você, muito carinhoso, muito respeitoso. Muito obrigada por esse presente, presente que eu digo, a obra do papai, que para mim é importantíssima, viu? Eu te agradeço tudo que você fez para esse livro chegar nas minhas mãos, tá? Um beijo. Pronto, agora você pode falar. Deixa eu esclarecer para quem está chegando pela primeira vez, Ana, né? O Silvio Mariano é aqui do Recife. Essa livraria fica aqui, localizada no Recife, é uma das livrarias mais belas de casa espírita aqui em Pernambuco, Ana, né? E temos um programa com o Silvio somente sobre livro. Aqui, É, educação, né? Programa Resenha Literária, procure aí no canal, né? Agora, fique certa, viu, Ana? Você contente porque recebeu, ele mais ainda porque ele enviou o livro foi, que bom. com a filha do Hermínio. Agora, eu quero falar uma coisa que Ana Maria não tem nada a ver com isso, né? É por conta própria, conta e risco de Bruno Tavares, né? Editoras, Alachatre e outras que puderem colaborar, porque eu acho um absurdo a filha do Hermínio ainda não ter recebido todas as obras do pai. Pelo menos muitas obras do pai, né? Fica esse pedido aqui fraterno às editoras, né? Quem puder presentear a Ana. Ana não tem. Ana tem até, digamos assim, menos da metade das obras de Hermínio, o que é um tremendo absurdo. Fica esse meu apelo à La Chatre, a qualquer editora que possa enviar para a Ana as obras do Hermínio, né? Ana está fazendo um esforço imenso, com muito amor, nessa dedicação à divulgação da obra do Hermínio, né? Fica aqui esse pedido por conta própria de Bruno Tavares. Já não é a Ana quem está fazendo esse pedido, mas, Ana, vamos lá. Cristianismo, a mensagem esquecida. Você vai trazer algo da lavra do apóstolo dos gentios, de Paulo de Tarso. Tá? O Hermínio tem ligação ancestral com o apóstolo dos gentios, porque as caminhadas de Paulo tinha como companheiro Barnabé. O Barnabé reencarnou aqui no Brasil uma nova romagem física como Hermínio Correia de Miranda, não é? Então, feito essa ponte, Ana, o que você vai nos trazer sobre cristianismo, a mensagem esquecida,
e da lavra do apóstolo dos gentios, através da escrita do Barnabé reencarnado, né? Com você. Exatamente. O livro eu, logicamente, não tive tempo ainda de ler, porque eu faço uma live, assim, na televisão, né? Toda semana eu tenho que estudar muito, sabe? Então, eu não tenho tempo muito de ler os livros, não, tá? Eu quero me penitenciar perante o público, mas com muito prazer. Mas eu vou falar sobre um capítulo que o papai denomina o livre-arbítrio, e ele cita Paulo apóstolo, Coríntios 1, 6, 12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Esse é o tema do que ele escreveu nesse capítulo que eu li aqui. Eu gostei, eu gostaria de passar para os senhores dentro das minhas possibilidades. Então, é o seguinte, a lei divina nos concede uma amplitude muito grande para escolher, para fazer opções, porque viver, papai diz, é escolher. Em princípio, tudo é permitido. Você pode odiar, você pode matar, você pode não gostar, você pode assassinar, você pode perdoar, mas nem tudo convém você decidir. Então, na hora da opção pela atitude agressiva, por exemplo, a lei não vem e segura seu braço para você não dar o soco. Ou não vem e segura sua mão para você não apertar o gatilho do revólver. Não, a lei não vem. Ela vai agir depois. Pode ser nem nessa encarnação, pode ser numa futura encarnação. E geralmente é numa futura encarnação. Então, em outras palavras, a lei permite que você opte por cometer um erro e mais adiante você vai perceber que aquilo não foi conveniente você fazer, por causa do que vai acontecer com você. Porque a lei não perdoa erros feitos a ela, lei, não perdoa. Ela dá um jeitinho de perder, ela te dá uma outra encarnação para você se melhorar, para você tentar, mas você sempre lembra aquela promissóriazinha que a gente falou uma vez? Eventualmente e fatalmente, um dia, numa outra encarnação, você vai receber aquela promissóriazinha com aquele erro que você cometeu. Então, a gente tem que pensar bem antes de cometer e ver se adianta, se é conveniente a gente cometer aquele erro. Bom, então, os que erram, né, naturalmente, vão pagar no vencimento dessa promissória. Mas eles vão ficar, às vezes, presos numa cadeia e eles vão achar que a cadeia espiritual, que eu digo, né? E quem comete esses erros acha que ele ganhou alguma coisa, porque ele cometeu um erro que, com isso, ele ganhou uma posição no trabalho dele mais elevado, ele recebeu mais dinheiro, ele acertou na loteria, ganhou a loteria, ele acha que ele ganhou alguma coisa. Só que não, ele não ganhou, não. Ele, ele, ele conseguiu o que ele queria, mas não que aquilo conviesse a ele, não conviria a ele. Ele se apossou dos bens de uma outra pessoa, isso não convém à lei. Então, ele sabe que um dia, numa existência qualquer, né, ele vai poder imaginar: meu Deus, mas por que eu estou sofrendo isso? Eu sou um homem justo, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu cuido da minha família, por que eu estou sofrendo isso? Ele não se lembra do que ele fez, mas é que a promissória tinha chegado e ele já tinha pago a bendita, tá? Mas naquela outra encarnação ele optou por errar e agora ele tem que pagar pelo seu erro. É só isso. A lei ele vai descobrir
que a lei não é punitiva, ela é educativa. Ela tem que ajudar você a entender as coisas e não punir você sem que você saiba. Bom, se você praticou o erro, você vai sofrer, você vai sentir dor, você vai ter uma aflição, você vai ter uma doença, você vai ter um defeito físico ou emocional, né? E você vai acabar aprendendo a se libertar, não cometendo mais erros. Pois, para quem não deve, nada pode ser cobrado, né? Então, você vai aprender que podemos escolher a ação que nós vamos tomar, mas a reação a essa escolha vai ser imposta. A nossa vai ser uma escolha, mas a reação vai ser imposta a nós. Vamos ter que aturar. Assim, nós temos que ter muito cuidado com a nossa semeadura. O que nós vamos semear? Nós podemos ter um jardinzinho onde a gente vai plantar alface, couve, cheiro verde, e vamos plantar também umas plantas assim perigosas, pode ser até venenosas. E na hora de colher, como é que fica? Você vai colher o alface, vai colher tal, e vai colher as plantas venenosas. Então, cuidado com as semeaduras, ou seja, com as suas escolhas, o que você vai plantar. Porque determinadamente o resultado vai ser aquilo que você plantou. Não tem nem dúvida. Se você plantou alguma coisa venenosa, você vai recolher uma coisa venenosa, vai colher uma coisa venenosa. Tenha cuidado. Bom, certa vez perguntaram ao Cristo por que um menininho que tinha acabado de nascer nasceu surdo. Foi erro, perguntaram para o Cristo, foi erro dele? Ele cometeu alguma coisa errada? Ou os pais? Quem foi que errou? Cristo falou assim, como se ele, bebê, nasceu surdo, o que ele fez para nascer surdo nessa encarnação? Ele é um bebê, ele está acabando de nascer. Ele não fez nada. Foi numa outra encarnação que ele fez alguma coisa. Agora é que a lei vem para intuí-lo, mostrar para ele o que é o erro. Mas ele não vai saber, né? Porque ele está surdo. E os pais dele, que, que importância eles tiveram o fato dele nascer surdo? Nada, é uma coisa de nascença. É um defeitinho do corpinho dele. Mas os pais vão sentir a dor, vão sentir a angústia, vão sentir a tristeza de ter um bebezinho que vai ser um homem um dia, mas surdo, né? Então, a lei chegou para os pais por algo que os pais tenham cometido numa encarnação anterior, cometendo erros que eles escolheram cometer, mas que não lhes convinha cometer. Não era de bom alvitre cometer aqueles erros. Bom, então é preciso que a gente tome muito cuidado. O que Jesus quis dizer com essa explicação do menininho é que para cada erro corresponde uma cobrança, né? A nossa bendita promissóriazinha. E por esse problema, e por isso mesmo, na situação dos pais, o problema vem ser acoplado a alguma coisa que eles fizeram no passado. E aí eles têm que resolver, né? Numa existência anterior. Bom, esse é o mecanismo da lei. A lei pode até adiar a cobrança, pode não cobrar na encarnação seguinte, numa outra, pode adiar, mas não pense que ela vai ser esquecida, não. A promissória vai ter que ser paga, né? Vai ter que ser paga. Com dor ou qualquer outra coisa, mas ela vai ter que ser paga. Bom, os crimes que não exigem uma reparação igual, se alguém assassinou outro,
da mesma forma. Por exemplo, uma pessoa mata outra e dá um tiro no coração. Numa outra encarnação, aquela pessoa que recebeu o tiro vai querer matar a outra para se não se aborrecer com aquele ato de ter sido um tiro no coração. Ela não vai dar um tiro no coração da outra, não é, não é dar um tiro no coração de um e o outro dar um tiro no coração, não. Ele pode, a outra, o que ele matou com revólver, com um tiro, pode ter um acidente de carro, ter a cabeça cortada. A lei vai determinar que tipo de colheita ele vai sofrer, que tipo de repreensão ele vai sofrer. Ele pode morrer porque uma barra de ferro atravessou o coração dele e não um tiro. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Mas o que pode acontecer também é reverter o quadro. Aquele que deu tiro no primeiro, ele pode, numa outra encarnação, reverter o quadro dele de culpa, né? De ter feito aquele ato criminoso. Como? Com a caridade. Ele pode, de repente, começar a viver uma vida mais emocional, mais educativa, não punitiva, ajudando pessoas que têm o coração ferido, ou que têm um problema de coração, ou que alguma coisa aconteceu com a cabeça, porque ele deu um tiro na cabeça do cara. Ele vai tentar, com a caridade, com o amor ao próximo, sem saber do que ele fez na encarnação anterior, ele vai saber recompor aquela vida que ele acabou com ela, de uma certa forma, né? E assim ele evita também cometer outros desatinos, porque o coração dele já está mudado. A lei pode ter esse efeito também. Ele se dedicar o resto da vida a quem precisa. Bom, Judas Iscariotes, que nós já conversamos, nosso amigo, grande amigo Judas Iscariotes, que foi, ele, olha o que ele fez. Ele denunciou Cristo, Cristo foi morto, foi crucificado. Cristo era justo, Jesus era justo, era um homem justo, ele nunca tinha feito nada errado, ele nunca tinha cometido nenhum crime, nada. Ele foi simplesmente denunciado, ele foi machucado, ele foi ferido, ele foi crucificado, ele morreu, ponto. Mas ele não tinha feito nada errado. Então, o que acontece com Judas? O Judas, Cristo morreu inocente de uma acusação, né, que estava sendo imputada a ele. E Judas foi o objeto, foi o que incentivou isso, foi o que traiu ele. Mas como é que se explica que Judas... Como é que se explica? Não. A explicação do renascimento, da nova encarnação do Judas, Judas vem como Joana d'Arc. E Joana d'Arc era uma pessoa justa. Ela tinha 19 anos, ela nunca fez nada de errado, ela colocou um homem no reinado como rei, foi ela que colocou. Ela sempre disse que a Igreja Católica era do coração dela. Ninguém, o rei fugiu dela na hora que ela começou a sofrer, e a Igreja Católica também não fez nada por ela. E aí papai diz que o erro foi tão grande que todo o processo de vida dela foi revisto ao longo dos anos e ela passou
de uma endemoniada para uma santa. Ela saiu, ela saiu de um inferno para os altares. E ela era justa. E Judas foi Joana d'Arc. E ela morreu inocente na cabeça dela, porque ela nunca tinha feito nada de errado. Ela nunca tinha cometido nenhum crime. Ao contrário. Mas Judas esperou o milênio e foi pagar a promissória dele. Chegou a hora dele pagar a promissória dele e ele foi e pagou, sofrendo uma injustiça com Joana d'Arc, a mesma que ele imputou a Jesus. Certo? Confere, Bruno. Perfeito, perfeito. Bom, então, eu achei essa frase do papai muito interessante, que ela passou de uma condenada para um altar. Ela virou santa, né? Santa Joana d'Arc. Ana, Bom, Ana, só isso. Há uma frase muito bonita de Emmanuel, né? Por isso, todos nós devemos respeitar hoje o Judas redimido. O Judas redimido, né? exatamente. Nós temos que perdoar Judas. Nós temos que perdoar Judas pelo que ele fez, porque ele sofreu muito. Ele fez. E acham que até era de se esperar que ele fizesse, porque ele, como apóstolo, ele também falhou muito. O papai levanta isso aqui. Mas a própria vida de Judas como Joana d'Arc, né, provou a todos a sua verdadeira essência, né? Nessa vida ela foi inocente, ou ele, Judas, foi Joana inocente, e, e tudo isso ficou resolvido. Bom, Joana nunca pecou como Joana. Ela era Joana d'Arc, mas ela nunca cometeu nenhum pecado como Joana. Ela estava agindo com o espírito do Judas, correto? Então, quando chegou na hora, ela pagou sendo queimada viva, mas na realidade, quem estava sendo queimado, visto e injustamente, Judas era que estava sendo queimado injustamente. Ela não tinha cometido nenhum erro. E é o que eu disse, quem não comete erro não tem nada o que pagar. Não há o que se cobrar de quem não comete erros. Bom, então, cada um vai aprendendo a lição aos poucos, né? E pelos nossos erros, papai escreve, nós vamos sofrer, vamos ter dores, aflições, doenças, defeitos físicos ou mentais, mas vamos aprender libertando-nos pela dor, não cometendo mais erros, porque se nada devemos, de nada seremos cobrados. É o mesmo que dizer, escolhemos livremente a ação que praticarmos, mas a reação ao que praticarmos nos será imposta. Não vão perguntar se pode ou se eu quero. A ação é da nossa liberdade. Ah, eu quero isso, eu vou fazer isso, eu vou cometer tal crime, assim. Mas a reação nos vai ser imposta. Então, essa é uma das coisas. Papai também traz um questionamento, e é um questionamento, assim, interessante, porque ele diz assim, que a condenação e morte de Jesus não teriam... Será? É uma pergunta. Será que a condenação e morte de Jesus não teriam sido atos programados pela espiritualidade por antecipação? Jesus sabia de tudo. Ele sabia do presente, passado e futuro. Então, ele não podia prever o que ia acontecer com ele sem
talvez sem nenhuma intromissão de Judas, podia ter acontecido tudo aquilo para ele sem que Judas tivesse tomado parte. Porque ele, como Cristo, ele sabia que, por exemplo, um treinador de leões, né, um adestrador de leões para um circo, ele não sabe com antecipação que se ele entrar numa jaula com um leão ou 2 leões, mesmo sendo treinador, sendo adestrador, tal, que aquele leão vai poder comê-lo qualquer hora dessa com farofa, ele pode entender isso, ele pode saber disso. Assim como Cristo podia saber que tudo aquilo ia acontecer com ele, mas não precisava ser por intermédio do ato de Judas. É uma pergunta que papai faz. Então, quando Jesus veio trazer, papai diz, quando Jesus veio trazer pessoalmente sua mensagem renovadora, ele sabia muito bem dos riscos e dificuldades pelas quais passaria. Tal como o domador de feras sabe o perigo que corre ao se expor a ser dilacerado quando entra numa jaula de um animal feroz, que eu acabei de explicar. Havia uma determinação que o Cristo ia ser traído, mas não precisaria ser Judas que fez isso. Poderia ter sido uma outra forma, mas como Judas já tinha dado alguns exemplos como apóstolo, que ele não era absolutamente fiel a Cristo, ele sucumbiu ao que lhe foi oferecido e ele aceitou, embora não fosse da conveniência dele aceitar. Ele não devia ter aceitado os 30 dinheiros, ele não devia ter aceitado trair Cristo. Então, ele já tinha digamos assim, uma coisa prévia, um comprometimento negativo prévio das atitudes dele que poderiam levá-lo a cometer isso, o que efetivamente aconteceu, mas ele podia não ter aceitado, porque não convinha a ele, ele ia sofrer por causa disso, mas ele aceitou esse risco e falhou fragorosamente, né? Pois bem, então, se ele tivesse entendido que aquele ato definitivamente não lhe convinha, se ele tivesse se dado conta da sua imaturidade, porque até os próprios apóstolos achavam que Judas era imaturo, ele não somente teria resgatado o que ele passou na vida anterior dele, como ele teria evitado cometer novos, né, e graves equívocos, o que aumentou muito o seu débito com a lei. É por isso que ele volta como Joana d'Arc, sendo injustamente acusado, porque Joana d'Arc não fez nada de errado, ao contrário, ela só beneficiou a igreja, ela só beneficiou um homem que ela botou no trono de rei, sem ter cometido nenhum erro. E ela foi queimada numa fogueira. Mas não era ela que estava sendo queimada na fogueira, era Judas, pelo que ele cometeu. Portanto, papai repete, você pode escolher, você pode determinar aquilo que você quer, mas antes de tudo, veja se aquela ação que você vai cometer lhe é conveniente, porque pode trazer uma situação 1000 vezes pior do que você está passando agora. Então, essa é a mensagem
desse artigo que eu aconselho não, convido os senhores a lerem, porque é lindíssima a linguagem do papai, a maneira como ele escreve, sempre muito, muito fluidamente e conversando com o leitor. E o que ele escreve é muito bonito. Para traduzir isso em palavras, como eu estou fazendo aqui, não sai tão bonito. Por isso eu convido os senhores a lerem esse livro maravilhoso, que eu só li um parágrafo, um capítulo por enquanto, é esse que eu estudei, mas me parece ser uma obra de arte. Então é isso, Bruno, a minha participação pequena no dia de hoje. Ana Maria, foi muito bela a tua narrativa, Ana. Minha amiga, eu queria pedir licença a você para indicar para o pessoal, Ana, você colocou aí de forma maravilhosa o resgate de Judas como Joana d'Arc, né? Que quem quiser conhecer a história toda de Joana, compre um livro de Leon Denis, um livro espírita, não é? Joana d'Arc Médium. Judas, Nossa, tanto apoio espiritual, Ana, né? Que ele, durante a vida toda, como Joana d'Arc, ouvia as vozes de Santa Margarida, Santa Catarina e São Miguel, né? Então, e Ana, quando fala aí, claro que é uma figura de linguagem que ela era inocente. Quem estava pagando ali, queimando, era Judas, porque Ana está separando e muito bem as duas personalidades, já, como Joana e como Judas. Já. Mas, Ana, exato. queria te fazer uma pergunta, né? Outra coisa que eu gostei muito, como você colocou, a questão de, na escolha, somos livres, mas a lei é imposta. Alguém pode ficar, o povo hoje em dia não gosta das expressões, mas isso aí vem equacionar. A gente tem um livre-arbítrio nas causas, não nos efeitos, né? Não, os efeitos. Livre-arbítrio anterior gera determinismo posterior. Né? Exatamente. Semente germinada é a semente que foi plantada, né, Ana? É Não. isso. Aí eu queria te perguntar, Ana Maria, não é? Esse é o grande diferencial das religiões, né, Ana? A coisa das penas eternas, o céu e o inferno eterno, dessa lei universal da reencarnação, que oportuniza esse resgate, você saudar esses créditos do passado, né, Ana? Exatamente. Eu acho que é uma bênção, né? Isso é uma bênção. Você, às vezes, você comete erros, logicamente, nós cometemos um erro por hora, né? A gente nem sabe o que é erro às vezes, mas a gente comete um errinho por hora. Mas, no fundo, o Espiritismo mostra para a gente que nós vamos ter uma condição em alguma época das nossas vidas, de resgatar aquele erro, de sofrer por aquele erro, corrigir aquele erro, né? Eu acho que isso é que é o importante. As outras religiões, eu não sou uma pessoa que possa falar fluentemente sobre isso, mas elas não te dão, elas te dão uma vida eterna, mas não te mostram o que pode acontecer. Será que se alguém tivesse falado com Judas, que se ele fizesse aquilo, ia acontecer com ele o que? Será que alguém falou com ele? Porque será que se alguém falou, ele ia cometer aquilo? Eu acho que aí é que o papai fala sério, que será que não estava programado tudo isso? Que Cristo não sabia disso? Cristo sabia de tudo. Ele compara Cristo com um domador de leões. O domador não sabe se ele entrar numa jaula com leão, que o leão pode comer ele. Então, ele vinha com a mensagem dele maravilhosa, reparadora, né, mais do que amorosa, né? Como pai, ele veio para ajudar as pessoas. Então, ele sabia o perigo que ele estava correndo, ele sabia o que ia acontecer com ele. Ana, mas eu adorei como você colocou bem, de forma muito clara, né? Claro que Jesus sabia, né? Toda aquela programação
maravilhosa, né? Mas você bem disse, a traição em missões assim, veja bem, Mozart foi traído por Salieri, né, no campo da música. Então, sempre tem os grandes gênios, os grandes missionários, tem um traidor que vai aparecer. Agora, necessariamente, não seria Judas se ele não se autoproclamasse ali como traidor, não quisesse agir como ele agiu. Ana, você colocou muito bem. Não precisa, na lei de causa e efeito, o homem ser o lobo do próprio homem. Como você colocou, se você dá um tiro, não é necessariamente que alguém vai dar um tiro noutra vida. Pode ser um ferro no coração, como você tão bem colocou, as doenças, né, das mais variadas espécies, né? Então, a lei ela é muito maleável, tem uma maleabilidade e sabe conduzir você sem necessariamente ter um novo assassino de plantão na esquina na próxima encarnação, né, Ana? Exatamente, é exatamente isso. A lei não é punitiva, ela é educativa. Ela vai te educar, ela vai te mostrar, ela vai te dar exemplos do que você pode fazer para se educar e se entrosar naquele ambiente da lei educativa, da educação do ser humano. Ela não vai te punir, embora você próprio, como Judas, como Joana d'Arc, nunca pensou isso, que ela estava sendo condenada, é, é, que ela estava sendo condenada por uma coisa que ela praticou. Não, ela sabia que ela era inocente. Mas Judas, ele sabia por que ele estava sofrendo. Ele sabia. Ele deu um beijo em Cristo, ele aceitou as moedas, ele seguiu tudo direitinho. Ela não, ela tentou ser correta a vida inteira. Ela colocou um rei no trono, né? Ela, 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 ela homenageou a Igreja Católica, ela dizendo que foi sempre a igreja dela, ela continuou com aquele pensamento. E eles abandonaram ela no fim. Mas é o que o papai diz, ela passou das cadeias para os altares. Ana, uma passagem linda, porque o final do livro de Leon Denis, de Joana d'Arc Médio, ele recebe em Tu, a sua cidade, uma comunicação do espírito Joana d'Arc, né? Que ele carinhosamente chamava Sorella, Joana d'Arc. Ela é irmã. Ana, mas é impressionante porque Joana d'Arc descreve que no momento que ela estava na fogueira, com o fogo lambendo as suas carnes, quem vem buscá-la pessoalmente do seu martírio é nosso Senhor Jesus Cristo. Oxe. Então, aquilo ali, o Judas redimido, Jesus vem buscar o seu apóstolo agora sim, não é? Então, refeito, isso é de uma beleza, isso é maravilhoso, né, Ana? Maravilhoso. Eu tenho a impressão que nesses livros que a dona Esther, a dona Beatriz me devolveu, tem um livro de Leon Denis. Eu tenho a impressão que tem um livro de Leon Denis. Eu vou até pegar esse livro para ler, porque tem tantos que ela me mandou que eu não sei por onde começar. Mas tem esse livro, eu tenho a impressão que conta essas histórias. Eu folheei a esmo, assim. Eu vou, no próximo, na nossa próxima gravação, vou confirmar isso com você. Mas eu acho que tem um livro de Leon Denis. E quem tiver interesse, todos primeiros sábados do mês, todo primeiro sábado, a gente está vendo a biografia de Leon Denis, onde ele narra esses encontros com Joana d'Arc e Joana diz a ele, Sorella, que ela e Leon Denis são almas ligadas pelos séculos também, né? É tudo muito bonito, como Hermínio e o apóstolo Paulo, né? Então, tudo é Aliás, muito bonito. aliás, quando o papai era neófito, né, no Espiritismo, ele tinha 36 anos só, e ele chegou para o Fleury, né, pediu para o Fleury indicar uns livros para ele ler. Quem que foi que o Fleury indicou? O Pentateuco de Kardec, Leon Denis e Gabriel Delane, Perfeito. os três. Boa lembrança, maravilhosa, Ana.
É, Vamos encerrando, né? vamos. O livre-arbítrio, né? É uma doutrina, né? Que o homem constrói o seu futuro, né? Então, sabendo agir. Então, vamos agir no bem. Ana, tu faz a prece? Passo. Então, Senhor, pedimos que o Senhor nos intua, por favor, nas nossas escolhas, naquilo que tivermos que determinar se eu fico com isso ou se eu fico com aquilo. Mostra para nós, Senhor, intua-nos, por favor, a escolher sempre aquilo que for da Sua vontade. Sabemos que nós somos seres imperfeitos em busca da perfeição, né? Em busca de uma encarnação onde vamos nos melhorar ou pagar aquilo que nós, assinar as nossas promissórias, pagar as nossas promissórias de erros passados. Mas, como nosso Pai, ajude-nos para que a gente possa sempre termos o determinismo de escolher aquilo que nos convenha. Muito obrigada por todo o seu amor, por essa humanidade tão imatura que nós somos nós todos. Gratidão, Senhor. Bom, meus queridos irmãos, próxima terça estaremos aqui, eu e Ana Maria, em mais um programaço. Quero dedicar esse programa a ti, minha mãe. Te amo, não te esqueço. Ora por teu filho. Ana Maria, então vamos dedicar esse programa também, né? Aos amigos, a Gilberto, Dona Maristela, Valéria Pessoa, essa egrégora toda que está aí no chat, ou vai ver depois, já. Um beijo É, para todo mundo. Ana, abração. um abração. Eu agradeço também a todo mundo que fala. Valéria, Valéria Pessoa já é da minha irmã, né? Tanto que ela fala de mim. Muito obrigada, Valéria. Eu não mereço tudo, não. Mas acho que eu mereço sua amizade. Você merece a minha. Muito obrigada a todos que comentam no chat. Eu fico muito feliz. Obrigada, Bruno. Ana, só para encerrar, viu? Eu disse a você, vou dizer de público aqui. Valéria Pessoa é sua fotocópia Xerox autenticada, viu? Só que é loira, mas é o mesmo biótipo, a mesma forma mental, é impressionante, viu? Que bom, que bom. Um beijo, Ana, paz e bem. Beijo para todo mundo.